Depois que a revista adventista na Alemanha fez uma capa e um conteúdo falando a respeito da homossexualidade, promovendo a causa, e há um vídeo aqui no canal onde a gente analisa essa matéria dessa revista adventista lá da Alemanha, muitas pessoas ficaram com essa dúvida. Será que vai chegar um ponto em que a igreja adventista vai aceitar membros homossexuais? Essa é uma preocupação daqueles que são mais conservadores. Por outro lado, há uma ala progressista torcendo para que isso aconteça, como se fosse uma conquista, algo que a igreja deva realmente fazer, um caminho a ser trilhado. Então, nesse vídeo, eu vou tentar responder essa pergunta. A igreja deveria batizar pessoas homossexuais? Esse aqui é o canal Todavia, antes de mais nada, e aqui eu falo sobre assuntos contemporâneos ligados à fé cristã. Há muitos vídeos aqui sobre adventistas progressistas, também vídeos relacionados à questão da sexualidade e vídeos onde eu trato de questões de profecia. Então há muita coisa para ser vista e eu aconselho você que não conhece o canal a ficar por dentro das nossas playlists e especialmente também dos vídeos mais recentes. Tem até vídeo para criança aqui que as minhas filhas têm gravado. São histórias bíblicas contadas por crianças e endereçadas também a crianças. Entra lá que você vai ver muita coisa legal. Mas respondendo a pergunta, deveria a igreja adventista batizar membros homossexuais? Então, eu vou fazer aqui um rápido repasse naquilo que a igreja tem se manifestado a respeito desse assunto. Esse livro contém as declarações oficiais votadas e organizadas da Igreja Adventista. São algumas doutrinas em que a Igreja Adventista acredita. A doutrina sobre Deus, a doutrina sobre o homem, a doutrina sobre salvação. Estou falando aqui na ordem, a doutrina da Igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. É justamente nessa penúltima doutrina da vida cristã que nós encontramos uma seção sobre matrimônio e família, que aqui é o capítulo 22 da edição que eu tenho. E justamente sobre um título Macho e Fêmea, a imagem de Deus, existe um parágrafo na página 387 que diz assim: ambos os gêneros são bons, Gênesis 1:31, e da mesma forma, seus diferentes papéis. À frente, Deus poderia haver propagado a vida sobre a terra sem criar macho e fêmea. E aqui até se aventa uma hipótese, segundo a qual Deus poderia ter usado, por exemplo, a reprodução assexuada, mas Deus preferiu criar homem e mulher. E de acordo com o texto, se o mundo fosse constituído exclusivamente de representantes de um dos sexos, não seria completo. Havia uma necessidade intrínseca para que Deus criasse homem e mulher. E a gente vê isso claramente no texto bíblico. A gente percebe que quando Adão se depara com Eva, ele percebe então que ele estava completo e, por sinal, a criação também foi terminada. Eva foi a pedra fundamental, a obra-prima da criação. À frente existe um texto que fala sobre distorções relacionadas à sexualidade. E um desses títulos fala justamente sobre homossexualidade. Aqui, o início retoma a ideia básica. Deus criou macho e fêmea para serem diferentes um do outro e ainda assim se complementarem. Ao assim criá-los, orientou seus sentimentos sexuais em direção ao sexo oposto. Esse era o propósito de Deus. Mas o texto também reconhece no próximo parágrafo que o pecado afetou a orientação sexual. E hoje existe essa confusão por parte de alguns indivíduos que, mesmo sendo de um sexo, acabam, ao invés de terem correspondência com o sexo oposto, querendo relacionar-se com indivíduos do mesmo sexo. O texto nos lembra que as escrituras condenam as práticas homossexuais em termos fortemente negativos. E são citados aqui vários textos bíblicos. Práticas desse tipo produzem séria distorção da imagem de Deus sobre homens e mulheres. No finalzinho, ele relembra a necessidade de nós compartilharmos o amor de Deus e a oferta de redenção com aquelas pessoas que têm feito escolhas orientadas àquilo que Deus não ordenou, de cunho homossexual. Nós também temos aqui no Manual da Igreja, essa é a última edição, e no Manual da Igreja existe uma seção que fala sobre a disciplina eclesiástica. O Manual da Igreja é um documento mundial, ele só pode ser alterado quando nós temos uma assembleia da Associação Geral e a Igreja Mundial, com seus representantes, vota algum tipo de alteração. Ele é um documento sério, oficial, com validade para todas as igrejas.
E justamente aqui, nas razões para a disciplina, que se acham na página 69 dessa edição de 2022, portanto a última edição, se fala justamente que a violação do mandamento da lei de Deus que diz não adulterarás é uma das razões para a disciplina. Ele vai destrinchando o texto, explicando para nós que uma conduta moral em qualquer ato de intimidade sexual fora do relacionamento conjugal e ou atos não consensuais de conduta sexual dentro do casamento, sejam eles legais ou ilegais. E aqui também fala de abuso infantil, de pessoas vulneráveis de qualquer idade. Apresenta-se uma definição do casamento e a quarta razão para a disciplina, ela é ainda um pouco mais direta, dizendo fornicação, que inclui, entre outras coisas, a promiscuidade, a atividade homossexual, incesto, sodomia e bestialismo. Todas essas são, portanto, razões para que o membro seja disciplinado, lembrando que a disciplina, em casos como esse, pode levar até a remoção de uma pessoa do rol de membros da igreja. É coisa seríssima aos olhos da Igreja Adventista. Além disso, eu separei aqui uma declaração oficial da Igreja, que é justamente sobre homossexualidade, que está presente no site, vou deixar o link aqui embaixo. As Escrituras declaram: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Lembrando aqui o texto de Gênesis 2:24. Por todas as Escrituras, este padrão heterossexual é afirmado. A Bíblia não faz acomodação para a atividade ou relacionamento homossexuais. Atos sexuais fora do ciclo do casamento heterossexual são proibidos. E, de novo, uma série de textos bíblicos de Levítico, de Romanos, de 1 Coríntios, etc. Jesus Cristo reafirmou a intenção da criação divina. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Isso está lá em Mateus, capítulo 19, nos versos 4 a 6. Por essas razões, os adventistas do sétimo dia são opostos às práticas e relacionamentos homossexuais. Então, nesse breve repasse por algumas das declarações da Igreja Adventista, declarações oficiais presentes em documentos, a gente percebe que a Igreja é contrária à prática homossexual. E isso porque ela depende de uma visão bíblica, ela está solidamente baseada naquilo que as Escrituras dizem sobre como deve se comportar a sexualidade humana. Mas o que dizer daqueles líderes que pensam e se manifestam e até estão propondo ações contrárias a tudo isso? Esses são casos isolados. São pessoas que, à revelia das orientações oficiais da Igreja Adventista, têm procurado seguir o curso dessa época. E eu falo um pouquinho mais naquele vídeo a respeito desse tipo de comportamento e qual a leitura que a gente tem que fazer disso. Isso não deve nos assustar. Afinal, as coisas já caminham para isso há muitos anos. Os liberais, eles têm se manifestado, e a gente tem visto desde documentos e professores de La Sierra que com suas publicações têm defendido essa bandeira já há muito tempo. E na Alemanha e em alguns outros lugares da Europa não é diferente, com o posicionamento de liberais que sempre adotam um discurso que a igreja deve se ajustar à época em que está vivendo, mesmo que isso seja contraditório com aquilo que a Bíblia diz a respeito de não termos um comportamento que se assemelhe a esse mundo. É contraditório, e a gente tem que bater nessa tecla, porque essas pessoas estão dizendo: olha, nós temos que amar o mundo, nós temos que estar onde as pessoas estão, nós temos que alcançar as pessoas, mas elas não estão percebendo que esse tipo de orientação é contrário à própria mensagem da Bíblia. O que elas estão dizendo não casa com as orientações de que nós devemos fugir do padrão desse mundo e passar pela renovação da nossa mente. Há dois caminhos, portanto: ou nos adequarmos às ideologias presentes, ou de fato buscarmos seguir aquilo que a Bíblia diz. E eu fico triste porque isso não está muito longe de nós, não. Já fiz vídeo aqui no canal falando de um pastor que deixou o ministério adventista porque queria ser uma voz do movimento LGBTQIAPN+, e quantas letras eu não sei. Há também um perfil no Instagram que eu já mencionei algumas vezes de alguém que se diz adventista e gay e afirma ter conciliado as duas coisas, o que é impossível. Então, quando a gente olha essas coisas, a gente percebe sim que há um bom número de cristãos confusos que merecem a nossa orientação e que precisam se arrepender, porque de fato estão indo contrário àquilo que a Bíblia diz.
estão fazendo coisas que a Bíblia descreve como sendo pecaminosas, mas que a igreja adventista como um todo deva seguir esse curso? Não é esse o caminho. Eu não acredito assim. A própria igreja tem, felizmente, se posicionado ao lado da Bíblia e da verdade. E creio que aqueles que, mesmo sendo líderes, pensam o contrário, vão dialogar, vai haver ainda muita conversa, a gente ora por isso, para que de fato as coisas se alinhem e aquilo que Deus diz para a sua igreja seja de fato o que vai ser observado em todas as suas geografias. E você, o que você pensa a respeito de tudo isso? Qual a sua opinião sobre esses assuntos? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários, de continuar conversando com outros que estão comentando sobre isso também. E se você gostou aqui do nosso canal, se inscreva. Sempre há vídeos interessantes com assuntos contemporâneos e abordagens atuais que você pode acompanhar aqui no canal. Veja as nossas playlists e recomende esse vídeo também para os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe você.